No escândalo que chacoalhou a política brasileira, uma delação causa pesadelo nos poderosos. O homem que comandou a economia quer contar tudo à Lava Jato. Ministro da Fazenda, deputado federal, chefe da Casa Civil. Antônio Palocci conhece como ninguém os bastidores dos negócios e das negociadas. Mas ele será autorizado a contar tudo? Porque a maior empresa de comunicação do Brasil, a Globo, teme a delação de Palocci. Uma notícia recente fez o império estremecer. Condenado e preso em Curitiba, o ex-ministro pode contar o que sabe sobre os negócios dos irmãos Marinho. Num depoimento ao juiz Sérgio Moro, em abril deste ano, Palocci insinuou que poderia comprometer uma grande empresa de comunicação que no passado esteve próxima de falir. A única situação que eu discuti com o BNDES Créditos foi em situações de empresas que iam entrar em falência, que eram empresas de grande porte no Brasil, e cuja falência poderia significar uma fila de falências de muita repercussão. As empresas da área de comunicação tiveram problemas sérios nesse período. Copa do Mundo de 2002. Os brasileiros vibram com o título na Coreia e no Japão. A cada 4 anos, bilhões de reais ingressam nos cofres da Globo por causa do Mundial. São quase 50 anos de parceria da emissora com a FIFA. O torcedor desconhece os bastidores. Por causa de maus negócios, a Globo quase quebrou no início dos anos 2000 e montou um esquema para comprar as transmissões. Segundo estes documentos da Receita Federal, naquele período em que quase faliu, a Globo conseguiu comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo sem pagar impostos no Brasil. Uma operação fraudulenta escondida atrás de uma empresa de nome Empire, Império em inglês. A investigação da Receita Federal só começou em 2005. Foi revelada em 2013 por este jornalista. A Globo deveria ter simplesmente comprado os direitos de transmissão e pago os impostos. Ela não fez isso. Ela criou uma série de empresas para que uma dessas empresas herdasse os direitos e esses direitos passassem para a Globo como que por osmose, assim, sem que houvesse o ato de comprar os direitos diretamente pela Globo sem pagar os impostos. Vamos entender como tudo isso aconteceu. Usando empresas de papel, a Globo remeteu dinheiro para o Uruguai, dali para as Antilhas Holandesas do Caribe, em seguida para Amsterdã, na Holanda. Lá, a Globo Overseas comprou os direitos de transmissão da Copa e os transferiu para a Empire. A empresa foi montada nas Ilhas Virgens Britânicas, um esconderijo de dinheiro sujo no límpido Caribe. Segundo a Receita, a Globo simulou investimentos para criar a Empire, como se fosse uma empresa de verdade. Mas era só fachada, funcionando neste endereço em Portola, a capital das Ilhas Virgens. Assim que a Empire ficou com os direitos da Copa, ela foi dissolvida e seus bens transferidos para a Globo. Com essa manobra, a família Marinho deixou de pagar mais de 170 milhões de reais em impostos no Brasil. Então é no mínimo infantil uma empresa achar que pelo fato dela abrir uma conta corrente no exterior ou uma filial, ela escapa do cumprimento de obrigações acessórias, do cumprimento do pagamento do imposto de renda, do PIS/COFINS, do CID. Eu faço uma coisa que é tão óbvia, que é tão ingênua, tão infantil, que eu tenho certeza absoluta que eu não vou ser pego. A Receita Federal acusou a Globo de simulação, multou a empresa em 150% do valor do imposto sonegado. Pretendia processar um dos donos da emissora, José Roberto Marinho, por crime contra a ordem tributária. Quando a denúncia veio à tona, o valor devido pela família Marinho aos cofres do governo brasileiro, com multa e juros, já passava dos 600 milhões de reais. Foi então que aconteceu um episódio de cinema. Uma funcionária da Receita do Rio de Janeiro, Cristina Mares Ribeiro, que estava em férias, furtou o processo. Foi na véspera dele ser remetido ao Ministério Público Federal. Um dos donos da Globo corria o risco de ser processado criminalmente por omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Isso beneficiou muito a Globo, porque ao não chegar no Ministério Público, não se torna uma investigação de ordem criminal, o que poderia ser um constrangimento muito grande para a família Marinho. Inclusive, constrangimento de ordem política, afinal são figuras públicas que têm uma influência política determinante no cenário brasileiro, né, na conjuntura política brasileira. Então eles escaparam dessa. A mulher que cometeu o furto foi condenada a 4 anos e 11 meses de prisão, mas passou menos de uma semana na cadeia, até receber um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Hoje, ela responde ao processo em liberdade. Fomos ao luxuoso prédio em que ela mora, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, de frente para o mar. Mas ficamos sem resposta. Não está? Estão em adiante. Faz tempo que ela sumiu, não tenho mais visto. Quem teria interesse em sumir com o processo da Globo? Estamos em 2014. A dívida da Globo com a Receita Federal já tem quase 10 anos acumulando juros, correção monetária e multas. A empresa decide tirar proveito de uma lei que entra em vigor, a 12.996. No papel,
O objetivo era incentivar a inovação na produção de automóveis. Mas, lá no meio, a oferta de um negócio de pai para filho aos grandes devedores do Brasil. 100% de desconto nas multas para quem pagasse à vista os atrasados. Se o fisco lança uma regra, ele nunca lança para um contribuinte. Ele lança para alguns contribuintes. A pergunta é quantos contribuintes se encaixariam nesse formato? Esse formato é um formato para 10 contribuintes, 5 contribuintes, 1 contribuinte? Então, me parece que é um refis desenhado para aquele contribuinte, né? Refis é um programa para parcelar dívidas antigas. Foi a lei entrar em vigor e a Globo tirou o proveito para limpar seu nome. Com 10 anos de atraso, pagou mais de R$1 bilhão, mas deixou de pagar outro bilhão em multas. Dinheiro que daria, por exemplo, para sanar a profunda crise nos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Ou construir 212 escolas com 100 mil vagas para estudantes em São Paulo. Perguntas que só uma investigação oficial poderá responder. A Globo fez pressão a favor da lei. Palocci, que já não era ministro, colaborou nos bastidores do governo. Outro episódio sobre a família Marinho envolve uma das herdeiras do Império, Paula. Janeiro de 2016. A Polícia Federal faz buscas da filial da empresa panamenha Mossack Fonseca, em São Paulo. A Mossack Fonseca oferecia a brasileiros a criação de empresas, no exterior em geral usadas para esconder patrimônio ou sonegar impostos. A Polícia Federal apreendeu milhares de páginas como estas, com informação valiosa. Uma delas chamou a atenção dos investigadores. Traz o nome de Paula Marinho, filha de um dos donos da Globo, associado a 13 empresas criadas no exterior. Antes da descoberta, o jornal O Globo, da família Marinho, havia definido a empresa Mossack a serviço de ditadores e delatores. Pelas anotações apreendidas, Paula pagava valores mensais a partir de uma conta bancária pessoal para manter 13 empresas de fachada no exterior. A Venke, em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. A A+ Holdings, no Panamá. E a Juste, nas Ilhas Seychelles, costa oriental da África. Eram empresas ligadas aos negócios de Paula Marinho e do então marido dela, Alexandre. Sem concorrência pública, nos anos 90, o casal conseguiu a concessão do estádio de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Numa das renovações do contrato, Paula assina como fiadora do marido. Nos últimos 20 anos, o estádio recebeu grandes investimentos de dinheiro público por conta dos Jogos Pan-Americanos e das Olimpíadas. Tornou-se um lucrativo centro de lazer, com restaurantes e cinemas, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Os donos da Globo afirmam que Paula Marinho nada tem a ver com os negócios de Alexandre, que agora é ex-marido dela. Se é assim, por que a herdeira da Globo sustentava 13 empresas de fachada no exterior? Além disso, descobrimos que João Roberto Marinho, a filha Paula e o genro Alexandre compartilhavam um endereço no Rio de Janeiro para a correspondência de suas empresas. Empresa Vaincre LLC. Fica aqui, por favor. No sexto andar. 610, não tem? Tem, mas a gente já fez apartamento, tem mais de fora. Nos documentos relacionados aos negócios da herdeira da Globo, Paula Marinho, e do marido dela, um nome se destaca. Lúcia Cortes Pinto aparece como diretora de uma das empresas de fachada no exterior e também num negócio envolvendo um helicóptero. Fomos ao bairro em que Lúcia mora, no Rio de Janeiro. Queríamos perguntar se ela é usada como laranja por Alexandre, Paula ou pela Globo. Laranja, no submundo dos negócios, é quando uma pessoa empresta o nome para uma operação ilegal. Nosso produtor não conseguiu localizar Lúcia. Está na rua. Ah, ela não está. Será que ela fica bolsa? Tem. A delação premiada de Antônio Palocci pode acabar com muitas dúvidas. Em Curitiba, nosso produtor descobriu que a esposa do ex-ministro, Margarete, incentiva o marido a contar tudo. Recentemente, Palocci trocou de advogados, contratou um escritório que participou da delação do doleiro Alberto Youssef, uma peça-chave da Lava Jato. A notícia de que a delação de Palocci pode comprometer a Globo ganhou força. Segundo o jornalista e blogueiro Reinaldo Azevedo, Palocci pretende contar tudo o que sabe. Mas o jornal Valor Econômico noticiou que a delação não deve sair, com a manchete: Palocci descumpre promessa, a delação fica improvável. De acordo com o texto, o ex-ministro prometeu muito e entregou quase nada. Só que o jornal que diz isso é de propriedade dos irmãos Marinho. Em Curitiba, onde está preso depois de uma condenação a 12 anos de cadeia, o ex-ministro tem relatado o que sabe aos advogados, que por sua vez conversam com integrantes do Ministério Público. Segundo fontes do Domingo Espetacular, a Polícia Federal teria sido retirada do circuito pela Procuradoria-Geral da República. Integrantes da Força Tarefa da Lava Jato denunciam pressões para não aceitar a delação de Palocci sobre a Globo. O Domingo Espetacular fez várias perguntas à TV Globo, mas não houve resposta. E os brasileiros também correm o risco
de ficar apenas com as perguntas. Por que os procuradores rejeitaram a primeira tentativa de Palocci de falar sobre a Globo? Quais são os interesses de quem protege a família mais poderosa do Brasil? Você acha que a Globo tem poder de influenciar se uma pessoa vai delatar ou não no Brasil hoje? Tem. Eu acho que a Globo tem. Eu acho que a Globo tem, ela criou ao longo da sua história, e principalmente nos últimos 30 anos, mais ou menos, com a televisão, já vinha com jornal, com rádio, mas com a televisão principalmente, um poder que muitas vezes se coloca no mesmo nível, até além dos poderes da República. A pressão dela é muito grande. É uma pressão forte, uma pressão política, que pode sim evitar até delações. O trabalho de restauração dessa igreja no centro do Rio foi pago com dinheiro público. O prédio não colocava em risco quem frequentava o lugar. Mesmo assim, as obras que não eram urgentes foram feitas sem licitação pela Fundação Roberto Marinho. Em 2006, a Fundação recebeu da Prefeitura do Rio mais de 22 milhões de reais pelo serviço. Na época, César Maia administrava a capital. Se eu dispenso licitação sem um prévio trabalho e sem uma prévia justificativa, obviamente que há o direcionamento de possíveis licitantes. Isso fere o princípio da impessoalidade. Essa restauração é um dos 14 contratos suspeitos e sem licitação que a Fundação Roberto Marinho assinou com a Prefeitura. A instituição recebeu mais de 214 milhões de reais dos cofres públicos. O prédio que abriga a Pinacoteca também foi reformado pela Fundação. O contrato de 2010 foi assinado pelo ex-prefeito Eduardo Paes. Nenhuma licitação foi aberta e mais de 43 milhões de reais foram pagos à Fundação Roberto Marinho. Conhecida no país pelo trabalho na área de educação, a Fundação Roberto Marinho tem registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para exercer como principal atividade o ensino fundamental. Mas no Museu de Arte do Rio, a Fundação Roberto Marinho recebeu dinheiro público para ser responsável pelo projeto de arquitetura e execução das obras da Escola do Olhar, tudo sem licitação. Este contrato do museu foi um dos maiores assinados entre a Prefeitura do Rio e a Fundação Roberto Marinho, mais de 50 milhões de reais, e foi uma contratação direta. Segundo as investigações, parte dessa verba teria sido desviada da Secretaria de Educação. O dinheiro era exclusivo para a compra da merenda das escolas da rede municipal. Esse documento exclusivo é o comprovante de que mais de 32 milhões de reais foram retirados do salário educação e pagos à Fundação Roberto Marinho em 2011. A fonte, que a gente chama de fonte 107, hoje, atualmente, ela é usada para pagar a merenda escolar das nossas 640 mil crianças, que estão nas quase 1.000 unidades de ensino da Prefeitura. E na época desse contrato, que está se referindo ao Museu do Rio, ela foi usada ali no custeio do museu. Então, se a sindicância encontrar irregularidade, ilícitos administrativos ou criminais, obviamente as providências terão que ser adotadas. A farra dos contratos sem licitação foi denunciada essa semana pela Prefeitura do Rio. Uma auditoria vai analisar o que foi pago à Fundação Roberto Marinho nas gestões anteriores. O resultado e toda a documentação serão encaminhados ao Tribunal de Contas. O Ministério Público não quis gravar entrevista, mas informou que ao receber a documentação, vai avaliar se abre uma investigação de fraude em licitação e crime de corrupção. Em todos os acordos feitos com a Fundação, não há registros de emergência, o que, segundo a lei, dispensaria licitações. As estruturas não ofereciam riscos e, nesses casos, contratos públicos sem concorrência são ilegais. Podem ser caracterizados diferentes formas de erro, ou diferentes tipos de ilícito, né? A improbidade administrativa é uma delas, mas não as esgota. Você pode ir desde dano ao erário e responsabilização administrativa dos agentes, por exemplo. Os tapumes escondem uma obra milionária e que não chegou ao fim. Em uma das esquinas mais valorizadas do mundo, de frente para o mar de Copacabana. A nova sede do Museu da Imagem e do Som começou a ser construída em 2010. Mas há 5 anos, os trabalhos pararam por falta de dinheiro. O prédio já custou 197 milhões de reais. A Fundação Roberto Marinho foi autorizada em 2013 a captar, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, recursos com a iniciativa privada em troca de incentivos fiscais. Entre doações e patrocínios, o montante chegou a pouco mais de 36 milhões. Mas 8 anos depois dessa autorização e com a obra paralisada, a Fundação Roberto Marinho terá que devolver dinheiro ao Fundo Nacional de Cultura. Foi o que determinou o Ministério do Turismo, que hoje abriga a Secretaria de Cultura ao avaliar a prestação de contas da entidade. A portaria determina que a instituição devolva aos cofres públicos 54 milhões e meio de reais. O valor é superior ao captado por causa dos juros e correções. As contas da Fundação Roberto Marinho foram analisadas junto com outros 20 projetos. A entidade responde pela maior parte da captação de recursos, mais de 80% do que foi examinado. O Ministério do Turismo identificou problemas nos documentos entregues pela Fundação para justificar os incentivos fiscais. Por causa disso, a Fundação Roberto Marinho está impedida de captar recursos públicos pelos próximos 3 anos e poderá ainda ter outras propostas suspensas e as contas bloqueadas. Segundo a portaria, cabe à Fundação emitir comprovantes dos doadores e patrocinadores dos projetos, controlar receitas e despesas por 5 anos e ainda manter as contas à disposição das autoridades. Essas podem ter sido as falhas que levaram ao veto da Fundação Roberto Marinho. Pode ter ocorrido é que não houve a captação ou não houve o gasto conforme está previsto no projeto. Então, nesse caso, cabe ao poder privado, ao setor privado, demonstrar que captou da maneira prevista no projeto, aprovado pelo Ministério, e gastou da maneira adequada. Se por acaso as doações foram feitas irregularmente ou o gasto foi feito irregularmente,
o que nós temos aí é um dano ao erário. Não é a primeira vez que as contas da Fundação Roberto Marinho são questionadas. A Procuradoria-Geral do município descobriu que 19 contratos firmados na gestão de Eduardo Paes com a Fundação foram fechados sem licitação. A Fundação recebeu 214 milhões de reais dos cofres públicos. Para ser inaugurado, o Museu da Imagem e do Som precisa de mais dinheiro. Segundo o governo do estado, 52 milhões de reais deverão ser investidos até o fim de 2022 para a conclusão da obra, inspirada nas curvas do calçadão de Copacabana. A sanção imposta à Fundação Roberto Marinho é administrativa, cabe recurso, mas a entidade terá que explicar como usou dinheiro público em um projeto que começou há mais de uma década e ainda não foi concluído. A partir daí, deve haver uma investigação, que não é feita pelo Ministério, e sim pelas autoridades policiais, pode ser a própria Polícia Federal ou o Ministério Público, que aí vai se apurar se houve um crime cometido por uma pessoa física. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, não retornou nosso contato. A Fundação Roberto Marinho não se pronunciou. Oi pessoal, tudo bem? Bom, gente, quem aqui não conhece o programa Criança Esperança, que passa todo ano na Rede Globo, arrecada milhões e milhões de reais e nada acontece? Eu conheço, tenho certeza que você conhece também. Então, gente, esse ano o programa Criança Esperança vai fazer 32 anos, ou seja, está na sua 32ª edição, né? E esse ano a temática do Criança Esperança será ideologia de gênero. Isso mesmo. Por que será ideologia de gênero? Porque para a Globo, ideologia de gênero é muito importante para a criança carente. A criança carente, ela não precisa de alimentação, a criança carente, ela não precisa de uma boa residência, a criança carente, ela não precisa de um tempo para brincar. Para a Rede Globo, a criança carente não precisa de educação. A criança carente precisa saber o que é ideologia de gênero. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim, porra! E o pior, não falará só sobre ideologia de gênero, também vai falar sobre violência, racismo e transexualidade. Isso mesmo. Por quê? Porque isso é muito relevante na vida das crianças carentes. A criança passa fome, a criança não tem nem como pensar, porque não tem arroz nem feijão para comer, né, que é o mínimo. Mas vamos passar para essas crianças que racismo, transexualidade, violência existe no Brasil, como se a criança quisesse saber disso, né? A criança quer saber de brincar, a criança quer ver o show da Luna na televisão, a criança carente, ela quer ter aquilo que ela não pode ter. Mas não, para a Globo, a criança carente precisa saber desses tipos de coisas. E o que você acha? Você acha isso correto? Claro que não, né, gente? Eu acho que todos nós, pelo menos os meus inscritos aqui, temos o mesmo pensamento nessa parte. Como é que pode um programa que diz querer cuidar de crianças que têm vários tipos de necessidade, como que esse programa quer passar sobre ideologia de gênero? Já se vê, mais uma vez, que a Globo é uma bosta. A Globo, ela não está preocupada com a carência da criança. A Globo não está preocupada se existe crianças morando na rua, passando fome, sentindo frio, né? A Globo não quer saber se existem crianças se drogando por N fatores. Não, a Globo quer enfiar na cabeça dessas crianças que racismo existe e etc. Ou seja, vamos ensinar as crianças a ser complexadas, né? Ter complexo de inferioridade. Ao invés de olhar para essa criança e falar, não, criancinha, vamos estudar para no futuro você ser melhor do que qualquer um, independente de cor, independente de classe, independente de qualquer coisa. Não, vamos ensinar a essa criança que por ela ser negra, ela é menos do que as outras pessoas. Vamos ensinar a essa criança que ela precisa de cota para entrar nas faculdades e etc. Vamos ensinar essa criança que por ela ser negra, ela tem que odiar os brancos, ela tem que ver que as cotas são muito importantes na vida dela. Vamos ensinar essa criança que ideologia de gênero é importante sim. Você não nasceu menino, você não nasceu menina, você nasceu neutro, entendeu? Você nasceu neutro, você é tipo um espírito, né? Você nasceu neutro. Você não tem sexo, isso aí é uma construção social. Ou seja, vamos desconstruir essas crianças através do programa Criança Esperança e criar uma esperança de que o mundo do futuro seja pior do que está sendo no presente. É mais ou menos isso que a Globo vai passar. Agora, infelizmente ainda existem muitas pessoas que doam dinheiro para esse programa. 32 anos de Criança Esperança. E posso dizer uma coisa para vocês? Eu não sei aí no bairro de vocês, no estado de vocês, mas pelo menos aqui no meu bairro, eu nunca vi nada, gente, nenhum programa, nada do Criança Esperança. Gente, eu tenho 30 anos.
Eu passei a minha infância no bairro onde eu moro e nunca vi nada chegar aqui. Aqui onde eu moro existem várias crianças carentes, mas nenhuma delas sentiu o cheiro do programa Criança Esperança. A não ser que ela veja pela televisão e veja, olha, o Criança Esperança está arrecadando milhões para ajudar a gente. Mas no final de tudo, é tudo uma ilusão. Nunca chega no meu bairro. Chega no teu? Conta aí pra mim nos comentários pra ver se chega no seu, porque no meu nunca chegou. Ou seja, arrecada-se milhões e milhões de reais junto com a Unesco, né? A Unesco, esse órgão maravilhoso que não faz porcaria nenhuma de bom pra ninguém, né? E nunca ninguém sabe pra onde vai esse dinheiro. Ah, nós vamos ajudar esse ano 85 instituições. Que instituições são essas que não existem no meu bairro, que não existem no seu bairro, não existem em outros bairros? Porque pelo menos eu nunca vi. Existe onde? Na Zona Sul? Tudo bem que na Zona Sul, por exemplo, tem lá favelas, enfim. Mas onde eu moro, que não é Zona Sul, também tem. E esse dinheiro nunca chegou aqui. E tenho certeza que nunca chegou em muitos bairros por aí. Enfim, depois de toda essa porcaria, tudo isso que acontece em 32 anos, aí vem Criança Esperança fazer o quê? Disseminar um veneno, um programa que é direcionado para crianças, para o público infantil, né? Aí eles vão disseminar toda essa desconstrução social para mostrar para as criancinhas que desconstrução social é legal, que você é negro, né? E passa por certas coisas na sua vida porque você é negro, né? Que você precisa de certas coisas, você precisa de uma muleta do governo porque você é negro. Que transexualidade é normal, você nasce assim. Só ninguém diz qual é o cromossomo da transexualidade, mas eles vão dizer que você nasce desse jeito, isso é normal. Viva feliz, vai lá, criança. Criança carente, que passa fome, não tem dente, né? Que fica doente o tempo inteiro, mas o importante é enfiar na cabeça dessa criança que a ideologia de gênero existe, é boa e é relevante na vida dessa criança. Comida? Isso é para outros tempos. Educação, para que educação no Brasil? Para que português, matemática, geografia, história? Para que o povo brasileiro precisa disso? Para que uma criança precisa estudar isso? Não, não precisa não. A criança tem que ficar burra, engolir tudo que o governo quer, engolir tudo que essas emissoras nojentas querem, como a ideologia de gênero, por exemplo, virar um escravinho da sociedade e ser feliz, achando que é livre para fazer o que quer e no final não, você é um escravo feliz. É mais ou menos isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. No bairro de Alto Padrão, na Zona Sul Carioca, as encomendas milionárias tinham o destino certo, os herdeiros do Grupo Globo. Dinheiro vivo enviado por um doleiro e entregue a um ex-executivo da emissora a pedido dos irmãos Marinho. O esquema foi revelado pelo doleiro Cláudio Barbosa, conhecido como Tony. Ele confessou à justiça que entre 2003 e 2017, ano em que foi preso, um homem de confiança de Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração, e João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, recebeu milhões de reais para os irmãos. O representante era José Aleixo, ex-executivo e diretor financeiro do grupo. Um funcionário do doleiro era quem fazia o serviço. Para não chamar atenção, ele amarrava maços de dinheiro nas pernas, com fitas adesivas, e seguia de táxi para o endereço de Aleixo. O ex-executivo era avisado por telefone que a encomenda estava a caminho. No condomínio no bairro de São Conrado, o dinheiro era colocado em mochilas e deixado na portaria. De acordo com a delação premiada de Tony, o funcionário nunca teria visto José Aleixo. Mas quando o pedido dos irmãos Marinho era muito alto, era preciso chamar um carro forte para escoltar o dinheiro até o apartamento do ex-executivo. Essa operação exigia a contratação de pelo menos 3 seguranças armados. Segundo o doleiro, em 14 anos, foram pelo menos 15 milhões de dólares ou 80 milhões de reais repassados a Aleixo a pedido de João Roberto e Roberto Irineu. Tony revela ainda que endereços da família Marinho em São Paulo também foram usados para entregar malotes de dinheiro. Em geral, muitas vezes, esses dinheiros são provenientes de operações ilícitas, então você não pode dar uma declaração formal a isso. E aí se busca o doleiro, ao que eles chamam de esquentar esse dinheiro, né? E o doleiro tem essa expertise de trazer o dinheiro do exterior ou remeter o dinheiro para o exterior sem passar pelas declarações formais das autoridades. Tony era sócio de outros 2 doleiros, Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e Dario Messer, o doleiro dos doleiros. O trio experiente em fraudes também trabalhava para o ex-governador Sérgio Cabral. Juntos, os doleiros ajudaram Cabral a enviar 100 milhões de dólares a paraísos fiscais. Dario Messer é um velho aliado da família Marinho. Messer também contou à justiça que entregava dólares aos herdeiros do Grupo Globo, um serviço que começou em 1996, muito antes do doleiro Tony assumir a operação. Em 2000, Dario Messer foi investigado no conhecido escândalo do caso Banestado. O doleiro entregou uma lista de clientes, entre eles a Globo.
Um relatório do Ministério Público Federal no Paraná apresentou o tamanho das remessas feitas pelo Grupo Globo ao exterior por meio do Banestado. A Procuradoria teve acesso aos relatórios elaborados pelo Banco Central. Um deles aponta que as empresas ligadas à família Marinho enviaram mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais ao exterior por meio das contas CC5. A CC5 é um tipo de conta corrente mantida no país por brasileiros que moram no exterior. Na época, o titular, ao vir ao Brasil, poderia depositar reais nessa conta e, ao voltar ao exterior, poderia sacar o dinheiro em moeda estrangeira. A falta de fiscalização e controle transformaram a CC5 em um caminho para evasão de divisas e sonegação fiscal. O banco usado para esse esquema foi o Banestado, no Paraná. As empresas do Grupo Globo usaram o Banestado e esse tipo de conta para enviar milhões de reais para o exterior. Uma fortuna que saiu do país sem pagar impostos e que, segundo Messer, passou pela mesa de câmbio que ele operava. O relatório foi encaminhado à CPI dos bancos. O caso Banestado ficou nas mãos do então juiz Sérgio Moro. Nesse processo, os irmãos Marinho não foram indiciados. No Brasil, Messer entregava dólares na sede da emissora carioca. Segundo ele, por essas portarias, os malotes eram levados a José Aleixo, braço direito dos irmãos Marinho, e depois levados a uma das famílias mais poderosas do país. Uma operação clandestina que se repetiria até 3 vezes por semana. Dario Messer contou em delação premiada que as remessas à emissora oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atuais, entre 260 mil e 1 milhão e 600 mil reais. Dinheiro que era entregue por José Aleixo aos irmãos Marinho. Depois de receber os dólares em espécie no Rio de Janeiro, os irmãos Marinho repassavam o dinheiro para o doleiro por meio de uma conta em um banco nos Estados Unidos. O esquema de doleiros usado pelos irmãos Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho seria, de acordo com esse procurador da Fazenda, uma forma de escapar dos órgãos de controle. Caracteriza claramente evasão de divisa. A partir do momento que ela caracteriza evasão de divisa, ela em tese também é uma sonegação fiscal, porque esse provento vem de algum lugar e você acaba não declarando ele. Ao mesmo tempo, se caracteriza como lavagem de dinheiro por conta que você está se utilizando de outro mecanismo para dar um fim hipoteticamente legal àquele dinheiro. Os doleiros contratados pelo Grupo Globo foram presos e delataram o esquema envolvendo a família Marinho pelo menos 3 vezes à justiça. A primeira citação foi no ano 2000, com o caso Banestado. Já a segunda vez foi em 2018, com a delação do doleiro Tony. Em junho deste ano, foi a vez novamente de Dario Messer contar o que sabia. Operações financeiras clandestinas e que revelaram mais de 2 décadas de sonegação fiscal. Crimes que até hoje não foram esclarecidos. Quando um empresário, sabedor da função social da atividade empresarial, opta pelo não pagamento de imposto, opta pela evasão de divisa e eventualmente até a lavagem de dinheiro, em tese, ele sabe que ele está promovendo um esvaziamento significativo na possibilidade de investimento do Estado e, consequentemente, está vitimando toda a sociedade. Ele sempre foi pago para viver nas sombras. Usou o talento com números para esconder e lavar dinheiro da corrupção no Brasil. Mínimo era $1 milhão por dia. Um movimento já básico era $1 milhão por dia. A Record TV é a primeira emissora do país a conversar com o doleiro preso e condenado na Operação Lava Jato. Foram 2 meses de negociações. Depois que você está preso, tudo é um choque. Cláudio Barbosa, conhecido como Tony, vai revelar com exclusividade o que só contou a justiça: os milhões de dólares não declarados por empresários e políticos do país. Na lista de clientes mais antigos, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, executivos da Odebrecht e uma das famílias mais poderosas do Brasil, a família Marinho, dona de um dos maiores grupos de comunicação do país. Eu posso falar que eu atendi, de Tony, desde que eu entrei na empresa, se atendia o Aleixo e se atendia a Globo, desde anos. Eu entrei em 86, 87. Desde que eu tenho conhecimento, que eu sempre estou na tesouraria, eu atendi, ou seja, isso nunca parou. Parou quando eu fui preso. O Domingo Espetacular mostra agora quem é o doleiro que sabe como ninguém esconder o dinheiro sujo. Ele é o homem escolhido por 2 herdeiros do Grupo Globo para fazer negócios. A lavagem de dinheiro para a emissora carioca era sistemática e os valores não eram pequenos, o que mostra que a operação não era para o executivo, e sim para a empresa. Os valores, ele não me chamava para pedir $10 mil, referente em reais. Então eram sempre valores de $200 mil a $300 mil em real. Normalmente era $500 mil, R$1 milhão. O período disso, quanto era por semana ou por mês, eu não tenho aqui de cabeça. Está entregue no Ministério Público desde 2018 e tem um extrato dessa movimentação no meu sistema. Então eu não lembro aqui quanto era de cabeça, mas vamos lá, a cada 10 dias eram $300 mil. Posso falar que era assim. O nosso encontro é no escritório de advocacia no centro do Rio de Janeiro. Tony chegou ao local da entrevista de metrô. Situação incomum para quem movimentava $1 milhão por dia, ou R$5 milhões. A tornozeleira eletrônica está sempre coberta. O homem nascido no interior do Rio é discreto, perfil ideal para uma profissão que ele mesmo escolheu 30 anos atrás.
Viver no anonimato foi mais do que uma exigência, uma necessidade. Encontrar clientes ou fazer novas amizades sempre foi considerado um risco calculado para a carreira do doleiro. Mas Tony, como é conhecido no obscuro mundo do mercado financeiro paralelo, manteve disciplina rígida para se afastar das pessoas. Agora, a única opção para não ser reconhecido nas ruas pelos crimes que cometeu e que paga até hoje. Ele ainda era um estudante de economia quando conseguiu um emprego em uma corretora de valores do Rio de Janeiro. Dessa corretora de valores, eu não sei se eu dei sorte ou azar, né? Eu acredito que sorte no momento, mas aquilo acabou definindo meu futuro, né? Tony deixou os estudos e mergulhou fundo no mercado paralelo de câmbio. Era início dos anos de 1980. Foi com a ajuda de Dario Messer que Tony prosperou. Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, gostava de circular em festas de milionários cariocas. Era assim que ele conquistava os clientes. Um deles tinha um tratamento especial, a família Marinho. Nesse ambiente, as negociações são feitas entre intermediários. Nas transações ilegais, o verdadeiro cliente não aparece e o doleiro não mostra o rosto. São usadas pessoas de confiança, principalmente para preservar a identidade de quem quer esconder muito dinheiro. Eu não conheço a família Marinho, nem ela quer me conhecer. Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do grupo, nomearam José Aleixo, ex-diretor financeiro do grupo, para um negócio clandestino. Cabia a Aleixo acionar o gerente de um banco em Nova York, sempre que os herdeiros da emissora carioca pediam. Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho mantinham contas bancárias nos Estados Unidos. E a ordem dos irmãos a Aleixo era sempre a mesma: trocar dólares por reais aqui no Brasil. Eu tenho a pessoa de Nova York que controla a conta corrente no exterior, que tem acesso às offshore, às empresas no exterior, e eu tenho a pessoa no Rio de Janeiro, tô falando antes de eu ser preso, 2017, a pessoa que tinha que receber os reais. Eu tinha que entregar para alguém o dinheiro. Esse dinheiro, por acaso, era um ex-diretor da Globo. Tá? Anteriormente, como falou o Dario Messer, a gente entregava na Rede Globo. Eu sabia que ele era um executivo da TV Globo. A sede da emissora foi o endereço fixo das entregas dos doleiros até o ano de 2003. Tony tinha uma exigência: deixar das mãos de Aleixo os dólares da família Marinho. Quando ele transporta, é numa sala. Então a gente sempre, eu não aceito garagem. Garagem parece coisa de traficante, eu não aceito garagem. A entrega na garagem não existe, isso é coisa de televisão ou traficante. Eu entrego em sala. Então no caso da Globo específico, eu não posso afirmar agora porque tem muitos anos, mas com certeza era na sala do Aleixo, porque eu chego na portaria e tem que identificar. Então eu sempre mandava um garoto antes, um funcionário, para ele chegar na portaria e pro guarda: olha, eu tenho que entregar algo pro José Aleixo. Ele já comunicava, vê se o cidadão não está no almoço, vê se ele não está ocupado, vê se ele está sabendo da encomenda, para quando a minha equipe chegar não ficar parada na rua com R$1 milhão. E como todo bom cliente, os cuidados eram redobrados. Para evitar assaltos e até uma blitz da polícia no caminho, a mesa de câmbio pagava por carros blindados e até uma transportadora de valores com seguranças armados era acionada, dependendo do tamanho da entrega. Era preciso garantir o serviço aos irmãos Marinho. Eu tinha para entregar dinheiro, normalmente uma transportadora de valores, então essa empresa já era um banco clandestino pra gente. Então eu guardava dinheiro lá e ela fazia as entregas para mim. Então eu tinha essa opção que a gente passou a usar. Eu tinha a opção de seguranças meus com rapazes meus. Só que a gente não usava mochila, pasta. O que tá na mão, pode qualquer ladrão de rua te assaltar e de repente tem R$1 milhão. Então a gente delimitava o risco. Se eu tenho uma entrega de R$1 milhão no centro do Rio, eu dividia em 3 vezes. E eu fazia com dinheiro na perna dos portadores. Eles punham aí essas meias grandes, põem o dinheiro na perna e ali ele tem cada perna R$200 mil. Então, ou seja, 2 pernadas você já entregou 400 mil. Isso no centro do Rio. Se fosse dinheiro como São Conrado, a transportadora... São Conrado era o endereço do então diretor financeiro do Grupo Globo, José Aleixo. A partir de 2003, as remessas de dinheiro passam a ser entregues na casa de Aleixo. Foi neste ano que toda a estrutura usada para atender a família Marinho se mudou para o Uruguai. O controle e a fiscalização sobre o sistema financeiro estavam cada vez mais rigorosos no Brasil. Montar uma mesa de câmbio em Montevidéu foi a saída para manter os negócios e a clientela. Tinha essa impressão que no Uruguai você faz tudo. E normalmente você chega no Uruguai, metade é advogado, metade é doleiro. Então a gente estava bem à vontade. Tony entregou à justiça, em acordo de delação premiada, um computador com os extratos das operações com a família Marinho. São comprovantes de entregas de dinheiro na casa de Aleixo. O diretor faleceu em 2018. As transações foram interrompidas um ano antes. Motivo: Tony foi preso. Na minha contabilidade, eu devo ter movimentado uns 15 a 20 milhões de dólares. 15 milhões de dólares ou quase 80 milhões de reais em valores atualizados. Isso em apenas 5 anos de entrega aos irmãos Marinho. Na visão de um doleiro experiente, é uma pequena amostra de quanto dinheiro o Grupo Globo deixou de declarar às autoridades. Transações que fazem parte de um gigantesco esquema criminoso. Um cliente meu do Rio de Janeiro que pede 500 mil reais na casa dele e ele está assentado no ar-condicionado, ele se considera o cliente limpo, cliente bonito, sem envolvimento com nada. Ele, para receber os 500 mil reais na casa dele, ele está se envolvendo com um doleiro, que antes era
um agente financeiro, coisa criminoso, ele está se envolvendo com sonegação, ele está se envolvendo com formação de quadrilha, porque isso tudo que eu fui enquadrando, formação de quadrilha, ele está se envolvendo em lavagem de dinheiro. Caso a família Marinho? Eu posso falar que sim. Quem ajudou a esconder o dinheiro da corrupção brasileira não tem dúvida. João Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho tiveram a ajuda criminosa de doleiros para fugir das autoridades e ocultar por décadas uma fortuna bilionária. Programa Criança Esperança, que é aquele programa que junta papai, mamãe, vovó, netinho, na frente da televisão, com uma bacia de macarronada, para assistir Renato Aragão, Ó da Poltrona, e todos os artistas musicais arrecadando dinheiro para projetos sociais com crianças pequenas, pobres, coitadinhas. Olha, gente, o Criança Esperança, na verdade, não passa de uma grande tramóia, de uma grande falcatrua, conforme foi denunciado pelo Wikileaks, que 90% do valor arrecadado fica com a Rede Globo. E uma coisa interessante, a Rede Globo arrecada alguns poucos milhões com Criança Esperança, que não é nem 1% do seu lucro anual. Se a Rede Globo é tão boazinha assim, como alguns amigos, né, John Woodson, querem fazer crer, por que a Rede Globo não cria uma fundação sua, própria, e doa esse dinheiro do seu lucro anual, que não faria falta nenhuma para ela? Na verdade, o que a Globo faz? A Globo deixa de pagar impostos usando o seu dinheiro para ter isenção fiscal. Não gasta um centavo do próprio bolso recheado da família Marinho. E o Criança Esperança é uma parceria da Globo com a Unesco e a Unicef, órgãos globalistas, braços da ONU, financiados por Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, essas grandes fundações que propagam aborto, ideologia de gênero, que propagam legalização de drogas, tudo aquilo que há de mais nocivo, de mais radical, de mais maldito no mundo. E o Criança Esperança é um projeto que trata disso, financia projetos que para levar batuque para criança na favela. Como se criança de favela já não conseguisse batucar por conta própria, né, gente? Pelo amor de Deus. Ao invés de levar orquestra sinfônica, ao invés de levar alta cultura, vamos levar batuque. Mas esse ano o negócio é mais nocivo, é mais degradante, é mais perigoso, porque nesse ano eles estão levando ideologia de gênero através do Criança Esperança. O Criança Esperança esse ano vai ser temático em relação às crianças trans, que de acordo com o que a Globo quer fazer crer, são aqueles meninos que nascem com um piruzinho achando que são meninas. E que por causa disso, de acordo com a Globo, esses meninos têm que fazer tratamento hormonal, muitas vezes antes dos 10, 15 anos de idade, tem que fazer mudar de nome, aí chega o Pedrinho, vai chamar Jéssica. Chega a menina, Mariazinha, vai chamar João. Vai virar uma Tammy Gretchen Mirim. É isso que a Globo quer colocar para o futuro das nossas crianças no programa com O da Poltrona, com Didi. Gente, isso é um absurdo, isso é um crime, e a Globo está recebendo muito bem de órgãos externos, de grupos estrangeiros globalistas para propagar essa ideia. Ou você acha que a família Marinho acordou um dia e falou, vamos colocar em toda a nossa programação ideologia de gênero, vamos colocar no nosso carro-chefe, que é a novela das 8, ideologia de gênero. Não, eles estão recebendo. Esse pessoal é picareta, vive do dinheiro. Por isso que você liga de manhã, Fátima Bernardes, é ideologia de gênero. Você liga, toda a programação da Globo é ideologia de gênero. É uma verdadeira lavagem cerebral maciça na nossa população para aceitar o que não é correto de acordo com a biologia, o que não é correto de acordo com a fé cristã professada pela nossa população. E agora a Globo chega disfarçatez de pedir dinheiro para o brasileiro empobrecido pela crise, para financiar ideologia de gênero através de órgãos globalistas que já são riquíssimos por si só. E é interessante pensar, o que é a Unesco, gente? Que é uma das parceiras da Globo no Criança Esperança. A Unesco é aquele órgão da ONU que foi responsável por levar refugiados, muitos deles terroristas de grupos radicais, para países europeus. A Unesco é o órgão da ONU que defende a implementação da Sharia dentro da Europa, que defende a implementação do radicalismo islâmico em solo cristão, com grupos que chegam lá e querem impor seus valores, querem impor sua doutrina, e muitas vezes massacram o povo nativo dos países que eles invadem, estupram as mulheres nativas e têm todo o apoio dos advogados da ONU. E outro órgão da ONU que apoia o Criança Esperança, que é financiado pelo Criança Esperança, é a Unicef. O órgão que falou que crianças de 10, 11, 12 anos são adolescentes e, como tal, têm direito à informação sobre saúde sexual e saúde reprodutiva, independente da vontade de seus pais. E o que é saúde reprodutiva na nova língua da ONU? Aborto. Então, a Unicef, que você está financiando quando doa para o Criança Esperança, financia aborto em crianças de 10, 11, 12 anos. O que é um absurdo, um contrassenso, porque crianças de 10 anos nem sexo deveria estar fazendo. Mas é isso que a Globo quer propagar. Por isso que coloca Anitta como ídolo infantil. Por isso que colocava Xuxa e Paquitas desnudas quando eu era criança. Porque a Globo quer que as crianças façam sexo para que elas possam abortar. Tudo isso sob o julgo da ONU, que se diz
protetora das crianças, da Unicef, que defende que crianças tenham acesso à informação sobre sexo independente dos seus pais, pisando em cima do pátrio poder, pisando em cima do direito humano, natural, que o pai tem sobre a educação de seu filho. Ou seja, se o menininho escolhe que vai ser menina com 10 anos, ele tem o direito humano natural que toda nação, de acordo com a ONU, tem que dar o tratamento hormonal, independente da vontade de seus pais, independente dos valores de seus pais. E a mesma coisa para o aborto. Então, meu amigo, é isso que você está financiando quando você doa dinheiro para o Criança Esperança. São esses grupos que você está alimentando. E, claro, está alimentando o caixa da Globo. Ou vocês acham que esse dinheiro vai inteiro, vai limpo para esses órgãos? Ou vocês acham que não tem um caixa 2? Será que não tem? De acordo com o Wikileaks, 90% fica na Globo. Há quem diga que essa informação não é verídica. Eu tendo a acreditar. É isso. Vamos ver esse Criança Esperança, até porque falaram que tem um travesti, um tal de Pablo Vittar, que é um travesti bombado, que canta música erótica, vestido de roupas mínimas, que vai se apresentar nesse programa, cujo auditório é composto majoritariamente por crianças. Então vamos ver, vamos denunciar o que vai acontecer e vamos falar com os nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que nós temos certa influência, para essas pessoas tomarem vergonha na cara e que, se elas têm Cristo no coração, elas não verem Rede Globo. É isso aí, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.